Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai dar andamento ao nosso CRUD, legal? Bom, vamos lá. Agora a gente vai implementar duas coisinhas, na verdade 3 situações aqui que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou abrir meu bloquinho aqui de notas e a gente vai começar a conversar. Então vamos imaginar que a gente tem o lançamento 1, ele é um lançamento, por exemplo, de lazer. E ele foi um lançamento de, sei lá, eu tomei um milkshake, custou R$12. Lançamento 2, ele é um lançamento de lazer de novo, a gente está se divertindo, está em férias. Uma entrada no cinema, paguei para mim, para minha namorada, para minha esposa, sei lá, ou namorado, sei lá, R$50. Depois um lançamento 3, alimentação. E daí eu gastei... Vou colocar um valor aqui, sei lá, R$47, legal? E chegou no lançamento 4, eu tive um salário. Imaginar aí que você é um programador, você recebeu pelo menos aí um salário de R$4.200. Ok? Então, vamos imaginar essa situação aqui, tá? Olha só, se a gente fizer o sum disso aqui, eu vou abrir minha calculadora, que é o que o SQL está fazendo, né? Lá no nosso banco de dados, vai dar 12 mais 50, mais 47, mais 4.200. Deu o valor total de 4.300. Então, se eu lançar dessa forma aqui, que é a forma que eu mostrei para você, com os valores de débito positivos e os valores de acréscimo de crédito também positivo, ele vai dar esse saldo, porque na prática o céu vai fazer isso. Sendo que ele teria que fazer isso aqui, ó. Menos e 4.200, isso aqui. Sendo que o meu saldo atual teria que ser 4.091. Então os lançamentos de débito, todos devem ser negativos. Só que se você abrir isso aqui, o saldo, quanto que deu de mesmo? 4.091. Vou colocar aqui, 00, colocar só um separador de milhar. Bom, vamos lá. Então o saldo deveria dar isso daqui. Só que se você perceber lá no nosso aplicativo, o que está rolando? Quando eu abro aqui, vou abrir aqui para fazer um lançamento, ele já vem meio que o debitar um label aqui, tá certo? Ele também aparece o número, só que se eu digitar aqui qualquer número, ele está dando um número positivo, não é verdade? E isso aqui ele não pode acontecer. O usuário teria que colocar menos aqui na frente, daí iria ficar menos 12 centavos, por exemplo, R$12, vamos colocar aqui a situação do lazer, R$12, tá? Só que isso aqui, vou aumentar aqui, pronto, isso aqui é impossível, o usuário não vai primeiro lembrar que isso aqui é o menos, né? Ele não vai entender que isso aqui é o menos, ele precisa ser uma pessoa um pouco mais técnica para entender que mais com menos, enfim, tá rolando o sum. Então isso aqui não tá dando muito certo, tá? Eu vou mostrar para você qual foi a estratégia que eu cheguei, tá? Abrindo o aplicativo que é a versão lá pelas versões finais. Só um minutinho. Bom, então eu abri o aplicativo que é basicamente a versão final aqui, só para te mostrar essa situação em que, por exemplo, eu estou fazendo aqui um débito de R$55,55, tá? Então, quando eu clico aqui, olha só a solução que eu cheguei para você poder entender. Quando eu clico aqui, ele fica com esse R cifrão negativo. Então, ele está dizendo basicamente o seguinte, meu filho, esse valor está saindo da sua conta. Todo mundo entende lá, até pela questão, e aí envolve também bastante estudo nessa área de UX. Quando você consulta o saldo do banco, o saldo aparece lá assim, vermelhinho e o menos na frente, né? Significa que saiu da sua conta. E quando ele acrescenta alguma coisa, aparece nada. Então olha só que interessante. Eu cliquei aqui no R cifrão e ele muda o sinal. E também uma outra coisa que eu estou fazendo para reforçar essa mensagem para o usuário, e eu escolhi fazer esse R cifrão mais disfarçado, tá? Você pode escolher no seu aplicativo, já que você já tem plena capacidade de fazer o ionfab
para deixar ele mais redondinho ou então deixar ele mais chamativo para chamar a atenção que é um botão. Mas eu quero chamar a atenção para você para esse comportamento. Aqui eu estou subtraindo da minha conta e aqui eu estou acrescentando. E olha, você pode notar que o saldo aqui em cima ele muda também, inclusive, tá vendo? Então se eu chegar aqui e colocar mais 2, olha só, ele vai mudando aqui em cima para mim, tá vendo? E se eu colocar aqui positivo, então ele fica, enfim, ele fica aqui uma situação bastante interessante, tá? Então é isso que você precisa agora ajustar isso que a gente precisa ajustar agora aqui para que ele entenda o sinal, né? E ele não fique perdido na hora de debitar, enfim, fazer as coisas. Então essa foi a forma que eu cheguei e essa vai ser a forma que a gente vai implementar no nosso aplicativo agora. Só que isso, aqui está perguntando se deseja realmente sair, desejo. A informação ela foi alterada, tá? Então tem essa situação também. E tem uma outra situação que o lançamento está aqui, ó, menos 55 na categoria roxa. Só que a categoria roxa aqui, ó, tá 55 com 58. Para não forçar, vamos dizer assim, para não forçar a pessoa a entender as coisas dessa forma aqui com menos. Então as categorias iriam ficar assim, ó, R$62 aqui, né? 62. Alimentação 47 e salário 4.200, tá? Então naquele gráfico tem que aparecer desse jeito. Eu não acho, agora é a minha percepção pessoal, eu não acho que se eu colocasse o menos aqui na frente, iria ficar meio chato para a pessoa. Nossa, um menos, um negativo. Ela iria estar vendo aqui, por exemplo, o menos 50, o 55 como lazer. Nossa, eu gastei R$55 com lazer. Quando eu coloco o nome da categoria ali, lazer, alimentação, é óbvio que fica para a pessoa que ela não vendeu aquilo, né? Principalmente para uma pessoa que é assalariada. Ela entende que depois vai ter uma categoria salário ou provendos ou o nome que a gente decidir, que vai fazer com que essa pessoa entenda, salário, sim, salário deu tanto, né? Então tem que ficar um pouco mais claro para essa pessoa, entendeu? Então vamos lá, só para recapitular, eu preciso clicar aqui, criar um botão, isso aqui é um button, que ele dá os 55 aqui sempre positivo, não importa se eu estou debitando, mas vai fazer com que ele mostre o R cifrão negativo aqui, tá certo? E também que não expresse o negativo aqui nas categorias. As categorias sempre, entre aspas, seja o valor positivo. Aqui nos lançamentos não, fica quase como que um saldo em conta, né? Menos 25 centavos, menos 55, menos 0,4, enfim, tá bom? Então esse ajuste é um ajuste muito importante, sem falar que no momento que eu clicar aqui, ó, creditar, debitar, tá bom? Depois a gente só precisa fazer um ajustezinho nesse saldo atual aqui para fazer com que a gente tenha um comportamento melhor. Mas vamos se atentar aqui, ó, creditar, debitar, tá bom? Então é esse comportamento que a gente precisa fazer com que o aplicativo tome agora e vai fazer com que o usuário ele tenha uma empatia melhor para o nosso aplicativo e ele não tenha que fazer um MBA em economia para poder usar um simples gerenciador de finanças pessoais, tá bom? Então deixa eu abrir o código aqui, deixa eu abrir a versão antiga. Então vamos lá, estou com o aplicativo aqui, o aplicativo que a gente está trabalhando online. Pode ver que ele está aqui sem botão, enfim. E a gente vai começar a implementar essa lógica. Eu acabei abrindo a versão que está um pouco mais à frente, a versão que a gente acaba experimentando uma série de situações, são os códigos, entre aspas, oficiais do aplicativo, que está lá cadastrado no Google Play, para fazer com que você imagine e entenda o problema, tá? Porque demonstrando, eu acho que é a melhor forma. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Eu vou começar a colocar aqui e começar a colocar alguns códigos que talvez para você que não saiba tanto ou não tenha tido contato, por exemplo, com frameworks, CSS, como o Bootstrap, não entenda, tá? Bom, nesse formulário, como eu disse, a estratégia vai ser o quê? Colocar no botão aqui e ao lado ficar o campo. Até porque esse campo aqui ele está, no bom sentido, exagerado. Ninguém vai ficar entrando aqui ninguém vai ficar entrando aqui, por exemplo, 6 dígitos, né? Quem dera se você colocar 6 dígitos aqui para esse campo ser pequeno, mas vamos ser bem sinceros, isso não vai acontecer,
né, pelo menos não está previsto. Então, cabe um pouco a gente diminuir esse campo aqui e jogar para o outro lado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Esse aqui, eu estou aqui no newentry.html e eu estou aqui no campo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse cifrão, o cifrão que estava lá, porque o cifrão agora vai passar a ser do botão. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Se eu simplesmente colocar um botão aqui, que é o botão que eu tenho lá, tá? Button, light, clique, eu chamei isso aqui de change operator, clear light, tá bom? Ele não vai ficar um na frente do outro, ele vai ficar um embaixo do outro. Então, para fazer isso, eu preciso utilizar um conceito do Ionic chamado de grid. Vou abrir aqui meu navegador, Ionic grid 3, vamos lá. Abrindo aqui. Então, basicamente, o que é uma grid? São colunas a qual você pode utilizar. Aqui, ó, é um grid, são colunas que você pode utilizar para fazer com que você tenha esse comportamento horizontal. Então, eu tenho aqui um grid, tem uma linha e uma coluna. É como se fosse o Excel. Tá? No nosso caso, a gente vai utilizar uma linha só com duas colunas. Só que a diferença é que essas colunas vão ter tamanhos diferentes. E o tamanho do campo que eu digito, obviamente, é um tamanho maior. Tá? Então, deixa eu ajustar isso aqui e fazer, olha só. Então, vai ficar aqui, ó, uma linha. Aqui. Uma coluna, essa coluna vai ter o tamanho 3, tá? O tamanho foi o tamanho que eu fui experimentando. E uma outra coluna, agora essa não tem tamanho nenhum, porque vai ser o tamanho que ele vai terminar de preencher pra gente, vai ser o campo. Então, se eu vier aqui, ele completa aqui pra mim. Eu vou colocar a linha e vou colocar aqui, ó. Olha só, o parágrafo tá fechando. Esse parágrafo é importante, a gente já fez o layout assim, para que ele tenha essa separação de linha, inclusive do erro e tudo mais, tá certo? Então, isso aqui basicamente é o que a gente vai trabalhar. Eu vou abrir o aplicativo agora, só para você entender como que ele vai ficar. Mas antes, deixa eu só colocar aqui, ó, essa questão do R-cifrão, porque ainda a gente não tem aquela variável lá, button label, tá bom? Então deixa eu abrir meu aplicativo aqui. Bom, então a gente tem aqui o aplicativo, se eu clicar aqui em mais, ele vai ter então o ícone do R-cifrão. Tá? O ícone do R-cifrão, aliás, o botão do R-cifrão, ele está um pouco menor e é isso que a gente precisa ajustar agora. Mas já funcionou basicamente na medida que a gente queria, que era colocar um botão aqui na frente. Então você pode visualizar agora na prática como o grid funciona e também entender que isso aqui tem uma porção de tamanho 3 e esse restante aqui tem o restante do tamanho, tá? Eu vou abrir a calculadora para fazer um código, uma conta meio óbvia aqui, mas é importante fazer comigo. Eu sempre vou ter 12 colunas, tá? Então, 12 colunas é o tamanho 100% que eu tenho dentro de um grid. E claro, depende de como você configurou, mas por padrão, normalmente é assim. Se eu pego 3 colunas daqui, então menos 3, eu vou ter então 9 colunas aqui de acordo com esta largura, tá? Porque a coluna é com relação à largura do dispositivo para que eu possa trabalhar. Claro que se eu fizer isso aqui com o meu telefone, essas 9 colunas, né, elas vão aumentar, mas ainda continua sendo 9, porque é em relação à largura que eu tenho desse dispositivo, tá? Então isso é importante você entender e até ajustar aí no seu aplicativo e fazer igual eu fiz, gira o telefone, brinca com ele, testa em versões diferentes, você tem a capacidade de testar não só no seu smartphone, mas também de repente testar em outras versões do emulador. Legal? Só para você entender. Mas uma coisa ainda que me incomoda é que esse R-cifrão ele está num tamanho diferente da fonte que está aqui. Então olha só, aqui a gente já tirou o cifrão que tinha aqui, então ficou 8,55, mas o R-cifrão ficou menor. Então, para poder ajustar esse patamar, esse padrão, eu criei uma classe aqui chamada Operator, que é o que a gente vai chamar agora aqui dentro
das nossas coisas. Vou colocar aqui new entry.css, vou pegar então aqui o código do operator, então vou colocar o button e a gente vai conversar sobre ele agora. Então o button operator ele vai ter basicamente, tá? Deixa eu só abrir um parênteses, que eu fiz foi copiar o código que tinha aqui e ajustar. Então você vai ver algumas coisas bastante parecidas aqui, como border radius, já está aqui 5 pixels, tá? O font size 3 rem, que foi o que eu ajustei, a largura de 100%, mas lembre-se, como ele está dentro de um grid agora, vai ser 100% em relação ao grid, não em relação mais à tela, tá? Eu ajustei uns pages aqui e o margem tá 0. Então isso vai fazer com que o botão consiga trabalhar. Agora eu vou trabalhar junto com esse método change operator. Esse método change operator, que eu vou colocar logo aqui na sequência, tá? Change operator, ele vai trabalhar fazendo uma série de coisinhas aqui agora que a gente vai precisar implementar, tá? Vamos lá, vou abrir aqui meu change operator e a primeira coisa que eu vou precisar fazer, olha só, ele vai dar um new and try change operator. Isso daqui talvez você, deixa eu colocar aqui operator, vou colocar já as minhas coisas, edit mode, tá? Que o rent balance já está sendo feito. Vamos lá. Então, operator value, button value, eu vou colocar aqui. Eu só estou ajustando o código que copiei e colei, tá? Depois você vai ver o código funcionando e você vai ver o código final, que obviamente vai ser melhor que esse intermediário. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma variável para colocar o label do button, do operador, o do submit, que vai ser debitar, a operação, que é -1, o que isso significa, já vou falar. Se eu estou em modo de edição, que isso aqui também é importante, ou se foi alterado alguma coisa. Eu já vou começar a ajustar para os finalmente aqui o nosso CRUD, tá? Então o que eu vou fazer? Olha só, a operação multiplica igual a -1. Então o que eu preciso fazer é abrir aqui contigo e a gente vai colocar isso aqui. Então vamos lá. Então olha só, eu tenho aqui ó, L1, AZ, -12, -15, -47. Então, se eu pego qualquer número, então vamos supor que eu tenho aqui de saldo, vamos somar de novo aqui, porque o cabeçudo apagou. Vamos lá, -12, mais -50, mais -47, mais 4.200. Eu vou ter então aqui o 4.091. Então, isso aqui de saldo, eu tenho isso aqui, 4.091, tá certo? 4.091 eu tenho de saldo, então é isso aqui que eu estou trabalhando. Então, o que eu preciso fazer, tá? No momento que eu for exibir, imagine que eu vou editar esse registro então aqui. Então, o amount, que é o valor atual, ele é de -12 reais. Quando eu fizer a operação, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, a operação multiplico por -1. Então, qual que é a operação aqui? Operação menos. Então, o que eu vou fazer? Quando eu clicar a operação, eu multiplico por -1. Então, todo número que eu multiplico por -1, aqui no -12, se eu pegar isso aqui, ó, multiplicar por -1, o resultado disso é a inversão do sinal, 12. Então, eu estou guardando a operação, eu estou invertendo o operador. Então, que esse meu operador aqui, que ele inicia sempre com -1, tá? E depois a gente vai ajustar esse operador aqui. Se esse operador inicia com sempre -1 e quando eu clico no botão, -1 vezes -1 é igual a 1. E se eu tiver 1 e multiplicar por -1 é igual a -1. Então eu fiz um truquezinho da matemática, utilizando matemática aqui, para inverter o sinal. Então toda vez que eu clico no Change Operator, ele troca a operação para mim com -1. Porque eu vou pegar depois esse atributo e vou fazer exatamente isso aqui, ó. Tá certo? Então é isso aqui que você precisa guardar. Tá? Então a gente tem essa questão também aqui do Load Labels. Load Labels. Que basicamente o que ele vai fazer? Vou colocar ele como uma última função aqui. Olha só que interessante. O Load Labels. Então ele vai perguntar, a operação ela é menor que 0, ou seja, uma operação de débito. O que você vai fazer?
você vai fazer o seguinte, olha só. New entry, blá, 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 muda para negativo. O label do botão vai passar a ser menos R cifrão, tá certo? E o submit button label. Se ele tiver em modo de edição, se eu estiver editando alguma coisa, ele vai se salvar, senão vai ser debitar, beleza? Então vamos lá, recapitulando. Se o operador for negativo, eu coloco menos R cifrão lá naquele botãozinho do sinal e vou fazer um cálculo. Se eu tiver em edição, eu mostro salvar. Porque se eu colocar debitar, pode dar a impressão que ele vai debitar de novo. E não é essa impressão que eu posso passar para o usuário. A impressão é, olha, não importa o que você fizer, eu vou salvar. Tá bom? Ele salvar. Se for um registro novo, ou seja, não estiver em modo de edição, ele vai mostrar debitar. E aqui, o contrário. Exatamente ao contrário. Tá bom? Então uma coisa que eu preciso agora fazer também é colocar esse modo de edição. Que ele é um método, né? Vou colocar edit. Vamos colocar um método aqui. Vamos olhar de novo. Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte. Detect changes. Eu vou colocar aqui, ó. Então vamos lá. Se eu fiz alguma coisa, change operator, ele vai colocar aqui detect changes, ele vai colocar is changed e vai atualizar o saldo. Isso aqui eu não vou colocar ainda porque é aquele bugzinho que o saldo fica um pouco mudando toda hora. A gente precisa trabalhar, mas olha só. Detect changes, is changed. A gente vai colocar aqui no modo de edição. E mais, ele vai ter que colocar aqui, ó, espalhar por todo o nosso código. Então, toda vez que acontecer alguma edição, por exemplo, toda vez que eu vier aqui e dar o delete, não, load data, load categories, toda vez que eu mexer na minha câmera, a câmera tirar alguma foto, tá? Então eu tô aqui, toda vez que eu fizer isso aqui, toda vez que a câmera tirar uma foto, vamos lá, câmera, eu detecto mudanças. Vou colocar isso aqui, fica mais bonitinho aqui. Toda vez que eu clicar lá no GPS, ele detectar alguma coisa, que eu faço, ele detecta mudanças. Aqui toda vez que eu clicar aqui, tá certo? Ou seja, toda vez que eu estiver fazendo uma atribuição ao entry. Vamos ver aqui, code options, estou fazendo uma atribuição para o entry? Estou, entry image. Então tá aqui, detect changes, tá? Depois, toda vez que eu fizer uma edição de modal, detect changes. Toda vez que eu fizer uma edição de data, aqui ó, detect changes, tá bom? Ou seja, quando eu fiz qualquer coisa e mais, eu preciso colocar também um método para toda vez que eu alterar isso aqui. Então toda vez que eu alterar qualquer coisa aqui, ó, change, o detect changes. Detect changes está famoso. Ou seja, toda vez que eu alterar alguma coisa aqui, nesse campo de amount, ou então no campo de seleção, eu coloco um detect changes, tá bom? Então tem detect changes agora para tudo que é lado. Porque agora, se ele tiver detectado alguma edição, o que eu preciso fazer? No momento que ele clicar aqui no dismiss, vamos ver aqui, no dismiss, toda vez que eu clicar aqui no dismiss, ele vai ter que perguntar, se eu tiver em modo de edição, ele vai perguntar assim, meu filho, você quer perder isso aí que você fez? O que você quer fazer, tá? Então é isso que eu vou colocar aqui, você veja que o código aqui está bastante simples, vai passar a ser desse jeito aqui. Então, vamos diminuir um pouquinho, não, acho que vai ficar desconfortável ainda para você ler. Então ele vai perguntar, houve mudança? Se houve mudança, ele vai perguntar, deseja realmente sair? Veja que isso aqui é um alert control, você já está acostumado. Ele vai ter um voltar, em que eu clico em voltar e nada acontece, ou então ele dá um pop que muda a tela. Mas se ele não tiver em modo de edição, ele simplesmente sai. Então agora o que eu preciso fazer é alterar essa variável, voltar ela a ser false, no momento que eu fizer a inserção do BD. Então vamos aqui, esse dentro. E no momento que eu fizer isso aqui. Tá certo?
Eu atualizei. E agora tem mais uma variável, que é a variável edit mode. A variável edit mode vai ser a variável que a gente vai sempre colocar em modo de edição quando a gente estiver carregando um registro, tá? Por quê? Porque ela vai ser decisiva no momento em que eu carrego um valor. Então eu vou dar aqui o load data e daí aqui ó, o load in try. Então o load in try, se ele for carregado, significa que tem in try id. Então eu faço aqui edit mode igual a true. Tá certo? Eu não preciso fazer a parte do false, porque ele já está sendo declarado falso aqui, porque é a minha condição padrão, tá certo? Então não tenho o else do if. Então vamos lá, recapitulando. Coloquei aqui, coloquei a operação -1, a operação padrão sempre vai ser debitar, porque normalmente para um funcionário eu sempre recebo uma vez no mês e gasto depois todo esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, sei lá, mas eu vou ter muito mais operações de débito do que crédito, tá bom? Normalmente para uma pessoa assalariada é assim. E eu vou ter então aqui uma operação de edição que vai ser sempre como false e exchange vai ser sempre como false. Tá? Uma outra questão agora que eu preciso fazer no insert, deixa eu só ajustar aqui o operator, vamos lá, change operator, operação, então vamos lá. Operação, change operator, só estou procurando aqui, falando um pouco mais alto, tá? Com você. Então vamos lá. Eu vim aqui no insert. Então o que eu vou precisar fazer? Agora eu vou precisar multiplicar isso aqui, ó, por this operation, tá? E aqui também, no update também, o amount. Eu sei que essa parte deve estar te confundindo. Eu tô até vendo já a sua cara meio, nossa, o que esse cara tá fazendo? Já me perdi, tá? Mas o que eu quero é que você faça o seguinte, termina de fazer o código comigo, vê isso aqui funcionando e depois analisa o código que eu vou colocar em download anexo e rever a aula. Porque como tem uma série de coisinhas, vamos dizer assim, matemáticas, que pode ser que talvez você não domine, não adianta eu ficar tentando te explicar. Tem certas coisas que você precisa voltar um pouquinho lá, na primeira série, segunda, sei lá, quarta, quinta, que você aprendeu, e só repetir isso daqui. Não tem nada demais, tá bom? Então eu tô passando um pouquinho mais rápido aqui, mas depois essa parte de teste de mesa você ajusta, tá? Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu só ver para se tem alguma coisa errada. Não tem. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o aplicativo agora e a gente vai fazer junto, tá? Bem passo a passo, novamente. Bom, então a gente está aqui no aplicativo, cliquei aqui e... ele mostrou negativo aqui e o positivo. Então tá tendo alguma confusão aqui ainda, tá certo? Que eu vou descobrir agora com você. É sempre bom acompanhar essa etapa de bug. E um dos bugzinhos que provavelmente pode estar esquecido, é que no load in try, que é a função que carrega os valores, ela não está atualizando o operador, né? Então não faz com que a operação funcione bem. Ao passo que se a gente clicar aqui, ele já comece a trabalhar melhor, tá bom? Olha só, ele pergunta se deseja realmente sair. Então uma das coisas que a gente precisa fazer agora é no load in try, quando ele recuperar o nosso valor, tá certo? Como nesse caso seria isso aqui, essa função zona. Então, quando ele recupera o valor, o que ele verifica? Primeira coisa, vamos lá. Para ele calcular o operation, né, que é a operação. O amount é menor que 0, então a operação vai ser -1, senão a operação vai ser 1. Porque na hora que eu for multiplicar aqui, lá em cima, né, você lembra lá, na hora do insert do update, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo, certo? Então, na hora que dá o try amount -0, ele verifica aqui a operação, tá certo? E verifica também aqui o amount. Na verdade, deixa eu ver aqui, olha só, tem um bugzinho no código, eu nem preciso fazer isso. Então tem um if, tinha um if alinhado sobrando ali, olha só agora que eu vi. Não era um bug, porque ele fazia esse if de novo. Então vamos lá, um amount menor que 0, operação -1, e o amount é multiplicado por -1, porque vai ser o que vai aparecer para o usuário, senão a operação é 1 e o amount continua com o mesmo valor. Tá? Vamos testar isso aqui agora, vamos caminhando bem passo a passo
E também tem a questão do load labels. Uma coisa que eu prestei atenção, testando aqui com você, é que no momento que eu cliquei aqui, ele não mudou o label do botão. Vamos ver? Aqui o Change Operators, está mudando a operação, dando Load Labels. O Load Labels está... Ah, faltou, olha só. Esse Submit Button Label, ele está com o botão de Submit fixo. Está sempre debitar. Então tem esse bugzinho aqui também. Bug, né? Palavra feia. Tem esse ajuste para poder fazer. Tá? Então o Submit Button Label agora vai trabalhar. Agora sim eu acho que a gente já está chegando bem próximo. Vamos lá. Então a gente está com o aplicativo, clicou aqui e olha só. Primeiro indício, não tem um valor negativo aqui. Legal. Tem um valor negativo para cá, eu clico, então ele consegue mostrar para mim. Olha só, ele está atualizando alguma coisa aqui atrás, né? E o salvar continua fixo. Tá ok. Então ele era um número negativo, vou passar para positivo. Salvei, então ficou positivo. Beleza? Então essa parte aqui tá ok, ó, ele vai passar para negativo de novo e as coisas vão funcionar. Só para fechar um outro detalhe, vamos clicar aqui, ó, tem debitar, acreditar, debitar, acreditar, debitar, acreditar, debitar, acreditar, debitar. Cara bobo. Olha só, deseja realmente sair, então aquele alert tá legal. Só tem uma última coisinha, que é esse ajuste nesse SQL para ele não mostrar esses números negativos, para não dar essa mal impressão para o usuário. Tem que fazê-lo pensar. É horrível quando a gente precisa ficar pensando numa coisa, né? Eu gosto de pensar, você também, mas vamos lá. Account. Isso, a gente tem uma função de SQL, não sei se você lembra, que é o Load and Tries by Category, que ele vai executar isso daqui, cadê? Get by Category, e ele vai dar um sum, tá certo? Para você fazer qualquer número virar positivo, independente do sinal, você tem que usar uma função ABS no SQL, tá? Se você colocar essa função ABS, o que era negativo passa a ser positivo, o que era positivo continua positivo. Então o sum vai funcionar de qualquer maneira, só para o resultado dessa consulta. Veja bem, eu estou mexendo no select, tá? O insert, lá dentro do BD, o valor amount continua do mesmo jeito, tá bom? Vamos agora dar uma olhada no gráfico para ver como é que está esse carinha. Bom, estou aqui com o aplicativo. E tcharam, os valores estão aqui, todos positivos, dando essa questão. A maior prova disso, esse valor menos 55, ele está 55,58. Então, isso aqui a gente consegue ajustar essa parte de CRUD básico. Então, essa parte aqui do ajuste do sinal, ajuste do operador, o delete, só que tem um carinha ainda, que olha só, que é a câmera. Se eu clicar aqui na câmera, ele está abrindo uma câmera nova, sendo que, na verdade, a gente até precisa tirar esse alert aqui, já está enchendo o saco, no bom sentido, desculpa a palavra, mas a gente precisa fazer um visualizador de imagens que ele pode visualizar ou capturar uma nova imagem. E é isso que a gente vai fazer na última parte dessa série de CRUD, para fazer com que agora a gente fique totalmente inteirado e completo, tá bom? Então até a próxima parte dessa aula. Tchau, tchau!